Olá, olá, meus queridos e minhas queridas alunas aí do CEMAB. Nesse vídeo de hoje eu pretendo fazer uma breve revisão com vocês sobre o surgimento da sociologia, né? E é sempre bom a gente retomar e saber com muita clareza por que a sociologia surgiu no mundo. Ou seja, quando foi que alguém pensou, vamos produzir uma ciência para compreender a sociedade? Quem será que foi esse doido que falou assim, vamos criar uma ciência e vamos dar a essa ciência o nome de sociologia, e o objetivo dessa ciência é compreender a sociedade em que a gente vive. Para a gente entender isso tudo, a gente vai ter que retomar o século XIX e tudo que estava acontecendo no mundo lá no século XIX. A gente tem que lembrar que no século XVII, século XVIII e século XIX, você está tendo transformações muito significativas neste mundo, a tal ponto que alguns historiadores vão chamar este período, este novo período, de modernidade. Tá? Então, quando a gente fala de algo, de um mundo moderno ou de uma ciência moderna, eu estou falando de um mundo que está surgindo a partir lá do século XVII, mais ou menos, século XVIII, século XIX. Ok? Outros historiadores, na verdade eu estou falando de um historiador em específico chamado Eric Hobsbawm, vai chamar o comecinho do século XIX de Era das Revoluções. Tá? Então veja, eu estou falando de transformações muito significativas, eu não estou falando de transformações que acontecem de uma hora para outra, eu estou falando de transformações que se arrastam durante pelo menos 3 séculos. Quais são as principais transformações que estão acontecendo neste mundo e que eu estou chamando aí de mundo moderno a partir de agora? Eu estou falando sobretudo de Revolução Francesa e de Revolução Industrial. Existem outras transformações nesse período? Com certeza. Por exemplo, a independência dos Estados Unidos. No Brasil, se você for pegar o século XIX, você vai ter independência, em 1822, você vai ter leis que pouco a pouco desautorizam a escravidão, até chegarmos na Lei Áurea em 1888. Então você também está tendo transformações no Brasil e em outras partes do mundo. Mas a gente costuma levantar essas duas revoluções industriais e a Revolução Francesa, porque de um lado a Revolução Industrial vai criar essa organização econômica que nós temos hoje no mundo, que a gente conhece hoje como capitalismo, tá? E você tem na Revolução Francesa uma transformação política que vai criar as diretrizes do que a gente chama de democracia moderna, que hoje é a forma de organização política que você tem no mundo inteiro, ou pelo menos no mundo ocidental inteiro. Com maior ou menor variação, você vai encontrar influência dessa ideia de democracia construídas ali na Revolução Francesa no mundo inteiro ainda hoje. Tá bom? Rapidamente retomando essas duas revoluções, quando eu falo de Revolução Industrial, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que houve naquele momento a inserção de um negócio chamado maquinofatura nos processos de produção. Ou seja, a partir de agora eu produzo mercadorias com auxílio de máquinas. Isso vai trazer uma grande transformação em termos de organização social. Se você for lembrar naquele período, a gente estava saindo de uma forma de organização chamada feudalismo, cujas riquezas eram produzidas no campo, na área rural. A partir de agora, você vai ter uma forma de organização social urbana, industrial e urbana. As pessoas passam a se mudar para as proximidades das indústrias, e nas proximidades dessas indústrias constrói as grandes cidades, essas grandes metrópoles que a gente conhece hoje. Cidades com grande aglomeração de pessoas e com vários problemas que antes não existiam, porque antes as pessoas moravam no campo. Só para a gente pegar uma questão fundamental deste período, é importante você ver que as relações de trabalho estão sendo reconfiguradas em função dessa transformação. Se antes as pessoas tinham uma relação de trabalho que eu chamava de vassalagem, ou seja, a pessoa trabalhava em troca de favores lá na terra do senhor feudal, a partir de agora as pessoas trabalham em troca de um salário, tá? Isso não significa necessariamente que de imediato aquela pessoa que era um servo e que agora é um trabalhador está no melhor dos mundos. A gente tem que sempre lembrar que esses salários às vezes eram muito baixos e que a jornada de trabalho às vezes se estendiam aí por 15, 16, 17, enfim, você não tinha limite de horas para trabalhar por dia. Então você está criando novas condições de trabalho que são igualmente problemáticas, ok? Por outro lado,
Além de você ter essa questão trabalhista, você vai ter outras questões, como por exemplo, o problema da violência urbana, o problema do trabalho infantil, a disparidade salarial que havia entre homens e mulheres, e também você vai ter uma transformação das condições de vida. Agora você consegue produzir as coisas em grande quantidade, você vai ter uma produção que a gente chama de produção em massa, tá ok? Você vai ter um aumento da produção de lixo, você vai ter começar a ter questões ambientais aparecendo aí, vai ter, por exemplo, uma liberação cada vez maior de dióxido de carbono na nossa atmosfera. Então veja, transformações muito significativas na forma com que as pessoas viviam. Vale lembrar, eu esqueci de comentar, mas vale lembrar que você está falando de um período, por exemplo, em que você ainda não tem regulamentação trabalhista. As pessoas trabalhavam sem qualquer direito de trabalho, o que significa que não tinha salário mínimo, não tinha direito a férias, não tinha licença maternidade, não tinha aposentadoria. Ou seja, era de fato um regime que alguns jornais da época, inclusive, chamavam de nova escravidão. Então veja, por mais que parecesse que essas pessoas tinham mais liberdade do que elas tinham antes, elas estavam diante de novas condições de vida que nem sempre satisfaziam a elas. Na maior parte das vezes, as pessoas continuavam vivendo numa situação de miséria absoluta e de muita exploração em termos de trabalho. Junto a essa transformação econômica, a gente estava tendo uma transformação política que estava sendo influenciada sobretudo pela Revolução Francesa, na França, óbvio, mas que teve influência sobre o mundo inteiro. Tá? Se a gente fosse resumir a Revolução Francesa em pouquíssimas palavras, a gente diria que a Revolução Francesa representou a queda dos poderes tradicionais, das formas de dominação tradicionais. Basicamente eu estou falando aqui da monarquia e da igreja no mundo inteiro. Tanto a monarquia, que é esse poder do rei, que seria um enviado por Deus, quanto o poder da igreja, que seria esse poder do clero, sobretudo da igreja católica, no mundo inteiro essas duas instituições passam a perder poder. E a gente vai então dizer que essas formas de dominação tradicional, que esse conceito de dominação tradicional é um conceito do Max Weber, que a gente vai trabalhar mais pra frente, tá? A gente vai dizer que essas formas de dominação tradicional estão perdendo força no mundo, muito por conta da influência das ideias da Revolução Francesa. Por outro lado, você vai ter um outro grupo de pessoas que vai passar a ter cada vez mais poder político. E esse grupo de pessoas é um grupo que você já conhece muito bem, chamado burguesia. Os burgueses, esses profissionais autônomos que fizeram fortuna com seus comércios, com seus próprios negócios, a partir deste momento, eles também vão reivindicar poder político, ok? Lembrem, você tinha de um lado um rei e a igreja que mandava em tudo, e de outro você tinha a burguesia, que embora tivesse muito poder econômico, até então não tinha poder político nenhum. Então eles vão entrar em choque, tá? Porque a burguesia quer ter esse direito de poder participar de forma mais ativa da política nacional. O resultado final disso tudo é uma burguesia que finalmente alcança esse poder político, derruba o rei. Vocês vão lembrar que o rei da França, que era o rei Luís XVI na época, ele morre guilhotinado pelos revolucionários franceses. Tem sua cabeça cortada. Veja como isso é representativo de uma mudança muito significativa. E veja como é que a burguesia consegue chegar ao poder. Ela chega ao poder utilizando um discurso de que o povo tem que participar das decisões de um determinado país. Mas tem que ficar claro, essas ideias não surgem do nada. Tá? A burguesia ela está se alimentando das ideias iluministas. Vocês devem lembrar que o iluminismo foi um movimento filosófico que pelo menos ali entre o século XVII e o século XVIII já haviam propondo transformações muito grandes na sociedade e já haviam questionando exatamente o poder da igreja e o poder do rei. Você vai ter, por exemplo, autores como Voltaire, que criticam muito a interferência da igreja na política. Então, das ideias de Voltaire, por exemplo, vai surgir a ideia de que o Estado precisa ser laico. Ou seja, o Estado não pode intervir na opção religiosa das pessoas. A gente tem que viver num lugar onde as pessoas tenham liberdade religiosa e não sejam perseguidas por conta dessa opção. Você vai ter filósofos iluministas como, por exemplo, Montesquieu,
que vai propor, por exemplo, a divisão do poder em três partes. É a teoria dos três poderes que nós temos até hoje. Então, até hoje nós temos aí poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E a função dessa divisão de poderes é evitar que você tenha uma pessoa, um senhor, né, que vai concentrar todos os poderes, evitando com que essa pessoa se torne um senhor autoritário, por exemplo. Então, quando você tem a divisão de três poderes, esses três poderes se fiscalizam entre si. E você cria aí um mecanismo que a gente conhece como mecanismo de pesos e contrapesos. Qual era o objetivo de Montesquieu, anos antes da Revolução Francesa, propor isso aí? Questionar o poder do rei, que tinha o poder absoluto naquela França do século XVII, século XVIII. E, óbvio, os burgueses que estão ali comandando a Revolução Francesa vão se apegar justamente a essas ideias, porque eles também estão ali se levantando contra o poder da monarquia. Além desses outros, de Voltaire e Montesquieu, que eu já mencionei, você vai ter autores como John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que são dois autores que vão estar ali tentando construir uma ideia de democracia. É óbvio que a ideia de democracia de ambos os autores é diferente. De um lado, você vai ter Jean-Jacques Rousseau propondo e se aproximando do que seria uma democracia participativa. Ou seja, todos devem participar de forma direta e ativa das decisões de um determinado país. Do outro, você vai ter John Locke, que se aproxima mais de uma ideia de democracia representativa, que é algo muito mais semelhante ao que nós temos hoje. A gente elege representantes, todos participam dessa escolha de representantes, e esses representantes vão tomar as decisões de um determinado país. Então veja, todas essas ideias iluministas estavam sendo apropriadas aí pela burguesia durante esse período da Revolução Francesa, no sentido de reorganizar a política da França naquele período. E isso não ficou preso à França. Vários outros países vão ser influenciados pelas ideias que foram ali divulgadas durante essa Revolução Francesa. Basta ver que muitas constituições no mundo foram escritas, influenciadas pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi uma declaração que os burgueses revolucionários escreveram em 1789 com o objetivo de delinear quais seriam os valores, quais seriam as diretrizes do novo governo. Agora que a gente derrubou a monarquia, a gente precisa de saber como que a gente vai se organizar daqui para frente. E o primeiro artigo dessa declaração diz mais ou menos o seguinte: todos os homens nascem livres e iguais. Basicamente, o que a burguesia queria dizer, primeiramente, ninguém nasce diferente de outras pessoas. Não existe alguém que nasce, por exemplo, com sangue azul enviado por Deus para poder ser rei ou rainha. E todos vão alcançar seus objetivos conforme o seu próprio mérito. Aí surge a própria ideia de meritocracia, que a gente não vai entrar muito a fundo agora, ok? Por outro lado, também vai dizer que todos são livres, mas por que a burguesia se apegava tanto a esse valor de liberdade? Porque você estava saindo de um regime monárquico absolutista, em que o rei tinha poder absoluto e que as pessoas não podiam dar a sua opinião sobre as coisas, não tinham liberdades religiosas, não tinham liberdades políticas e, em determinados casos, sequer tinham liberdade de ir e vir. Né? Então você vai ter nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão princípios fundamentais que vão nortear não apenas a Revolução Francesa, mas que vão ser apropriados por outros países na sua organização política. Tá? A própria Constituição brasileira de 1824 ela é muito influenciada por esses valores da Revolução Francesa. E muitos dos acontecimentos que vão acontecer no mundo a partir desse momento são influenciados por isso que está acontecendo na Revolução Francesa. Você vai ter, por exemplo, um movimento chamado Revolução Haitiana, que eram os escravos haitianos tomando conhecimento desses valores de liberdade e de igualdade e falando, opa, se eles estão falando lá que todos são livres e iguais, por que a gente está sendo escravizado aqui? Tá? Vale lembrar que o Haiti era uma colônia francesa desse período, tá bom?
Eu fiz todo este apanhado para a gente perceber, então, que pelo menos duas grandes mudanças fundamentais estavam acontecendo no mundo entre o século XVIII e XIX. Que duas grandes transformações são essas? Econômica, que é o surgimento do capitalismo, com todas as transformações que ele traz em todos os níveis e, sobretudo, na questão das relações de trabalho. E você tem, por outro lado, a Revolução Francesa trazendo essas novas ideias sobre democracia, sobre como os governos deveriam se organizar para poder derrubar esses poderes tradicionais da igreja e da monarquia. Tá bom? Essas duas grandes transformações, elas estão aí na base do surgimento da sociologia. Tá bom? Por quê? Porque é justamente observando as consequências dessas revoluções e percebendo que muitas vezes essas consequências não eram muito positivas, como poderiam parecer, e eu falo aqui sobretudo das consequências da Revolução Industrial, já que você não tinha leis trabalhistas, já que você não tinha uma proteção aos trabalhadores naquelas indústrias, então, já que você tinha uma série de problemas advindos dessa grande transformação e dessa industrialização muito rápida da sociedade, muitos intelectuais começaram a se questionar. Caramba, o que a gente pode fazer para melhorar essas condições? Caramba, que novo mundo é esse em que nós estamos vivendo? Será que a gente vai viver assim para sempre, nessas condições? Veja, para muitas pessoas que viviam naquele período, aquelas mudanças se apresentavam como uma grande crise e não propriamente como uma transformação positiva, criando um mundo tecnológico que vai integrar as pessoas. Para boa parte das pessoas, na verdade para a grande maioria das pessoas, essas transformações chegaram de forma muito negativa. E esses intelectuais começaram então a se questionar e tentar entender o rumo dessas transformações.